Vai chegando agora finalzinho do ano, já estamos literalmente no final do ano, né? O trabalhador brasileiro já está numa contagem regressiva para receber o seu benefício. Aí a gente tem 13º, férias coletivas, participação de lucro. E para esclarecer quais são os direitos e benefícios disponíveis para a população, nós convidamos o advogado Fabrício Barcelos para uma entrevista e entender o que vai acontecer. Ele que é especialista em Direito e Processo do Trabalho, sócio do Lara Martins Advogados e diretor do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Fabrício, uma ótima tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Fabrício, eu quero começar olhando para o PLR. Tem muita gente em dúvida sobre se vai receber, de fato, alguma quantia ali já no comecinho do ano, se esse valor necessariamente ele precisa ser ofertado ao trabalhador ou isso vai depender muito de um acordo feito entre a companhia e esse funcionário. É uma decisão da própria empresa. Eu queria que você nos explicasse um pouco desse movimento que pode acontecer. Rafael, o PLR especificamente é um acordo feito entre empresa, trabalhadores e sindicatos. Então, cada empresa tem seus acordos e suas definições próprias. Não existem regras legais dizendo que esse recebimento se dá exclusivamente ao final de cada ano. Então, cada uma das empresas tem o período de apuração e o período de pagamento especificamente do PLR. Caso, Fabrício, esse valor que ele é ofertado, no caso de um acordo, como você explicou muito bem, entre empresa e funcionário, ele é baseado de acordo com o tempo de empresa, o trabalho, a função que é executada. Como que isso é baseado? Depende muito do acordo e como ele é feito. Normalmente ele tem bases internas definidas para cada cargo da empresa. Então, cada cargo em específico tem uma base, tem um regramento para ser cumprido, tem uma meta para ser cumprido para se chegar a apuração final desses valores referentes à PLR. Vamos olhar agora um pouco para o 13º. Ele está muito próximo, é uma expectativa enorme, porque muita gente conta com esse dinheiro, seja para acertar uma conta que ficou para trás, ou então para comprar um presente. Nós temos tradicionalmente duas parcelas, uma agora já para o mês de novembro e a outra para o mês de dezembro. Ou elas são pagas nesse modo parcelado, ou então a gente sabe que isso pode acontecer durante as férias. O que não pode acontecer, Fabrício, é justamente as duas parcelas sendo pagas em dezembro, é isso? Exato. Todo empregador tem que pagar pelo menos 50% do 13º até a data de 20 de novembro. E os outros 50% até 20 de dezembro. Pode, inclusive, optar o empregador por pagar isso de forma antecipada. Como você mencionou, alguns pagam, inclusive, juntamente com as férias. Repetindo, de forma antecipada. Fabrício, no caso de atraso, a empresa, olha, temos um problema aqui para resolver, nós teremos uma data diferente daquela que é estabelecida. Nesse caso, o funcionário, como que ele deve agir? Ele espera, há uma multa, quando ele for receber o 13º, ele recebe um valor adicional porque não recebeu o valor no dia que foi combinado? Como que ele age num momento como esse? Nesse caso, a gente orienta sempre que o funcionário busque a empresa para conversar e entender exatamente o que está acontecendo e por que houve esse atraso. Às vezes pode ter ocorrido até um mero descuido. Existe infração administrativa para a empresa, mas não uma multa que vai efetivamente para o bolso dos funcionários, se essa não cumprir com a parcela do 13º até o dia 20 de novembro. Fabrício, que entrou muito próximo na empresa agora no final do ano e está com dúvida se recebe ou não. Nesse caso, há uma data específica, dias que precisam ser trabalhados, uma quantidade definida que coloca ele nesse lugar de já receber o 13º, mesmo entrando muito próximo do pagamento das parcelas. Como que é relacionado tudo isso? Excelente pergunta. É bom elucidar que a cada 15 dias trabalhado durante o mês, o funcionário adquire o direito de receber o 13º proporcional correspondente àquele mês trabalhado. Então, se ele trabalhou 15 ou mais dias no mês, ele terá direito a 1/12 por mês trabalhado, que será recebido até as mesmas datas já mencionadas. E nesse caso, ele escolhe quando ele vai receber ou ele vai receber exatamente como os outros funcionários, ou em duas parcelas, ou então aquele valor numa sequência só? Ele vai receber exatamente como os demais funcionários.
Fabrício, tem um outro ponto que agora é férias coletivas, né? Algumas empresas têm essa opção e ali, quando a gente olha para a montagem, como isso é oferecido ao funcionário, as férias coletivas, elas não podem participar de qualquer tipo de desconto para o funcionário naquele momento. Isso é um acordo entre a empresa e ele entra nesse pacote. A partir do momento que a empresa faz essa opção e oferece férias coletivas para todos os funcionários, a possibilidade dele não querer participar dessas férias coletivas ou ele precisa seguir o rito da empresa. A partir do momento que a empresa determina que os funcionários estarão em férias coletivas, os funcionários devem cumprir efetivamente. O gozo de férias é uma deliberalidade sempre das empresas, então é a empresa quem define em qual período os funcionários gozarão efetivamente das suas férias. É claro que a gente tem algumas ressalvas onde acabam se chegando a um acordo, mas é sempre definido pela empresa. Quem tem o direito de definir quando se tira as férias é sempre a empresa. Fabrício, você está aqui em São Paulo? Estou em Goiânia, Goiás. Esse barulho que a gente ouviu aí é trovão? Eu não cheguei a escutar, efetivamente. Fez um barulhão aqui, quem está em casa deve ter ouvido junto comigo. Parecia ali um estrondo de um trovão vindo muito próximo. Só para ambientar quem está acompanhando aqui a nossa entrevista. Agora, voltando para o nosso tópico principal aqui, minha pergunta é em São Paulo, porque vai cair uma chuva aqui daqui a pouco, a gente está acompanhando, porque o tempo está mudando muito. Mas olhando agora para uma outra situação que é benéfica para o funcionário, o recesso, ele segue uma lógica parecida. O recesso não tem nada a ver com as férias, ele também é uma opção da empresa. O funcionário, ele entra a partir daquele combinado quando aceita ser funcionário daquela companhia. Ele participa desse movimento de recesso junto com todos os outros funcionários, não dá para ficar de fora. Exatamente. A partir do momento que a empresa opta por dar recesso, não cabe ali ao funcionário discutir se aceita ou não. É um benefício. É um plus a mais e ele não se confunde efetivamente com as férias. É um período que a empresa decide parar suas atividades e dar aquilo como benesse ao funcionário, com salários, tudo pago certinho, sem qualquer prejuízo efetivo. Fabrício, para a gente finalizar, é claro que quando nós esperamos muito que as empresas elas cumpram todos os acordos em relação aos pagamentos, aquilo que foi acordado, só que muitas vezes a situação não funciona exatamente assim. Você sugere para que nesse momento, caso alguém passe por uma situação constrangedora, a data que não foi respeitada, é tentar conversar com a empresa? É claro que ninguém quer perder o emprego, mas também precisa receber o dinheiro ao mesmo tempo. É tentar um diálogo, tentar entender o que está acontecendo antes de fazer qualquer tipo de ação judicial ou entrar algo contra a própria empresa, mesmo ali trabalhando? A orientação é sempre essa, Rafael, sempre buscar conversar, dialogar, para que inclusive não se movimente a máquina judiciária sem necessidade, tendo em vista que possivelmente haveria uma possibilidade de negociação ou de entendimento entre as partes. Se não houver solução após esse período de conversas, aí sim procurar o seu advogado de confiança para ver o que pode ser feito caso a caso. Fabrício, queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, trazer um pouco das informações que são tão importantes agora, novembro e dezembro. O pessoal tem recesso, férias coletivas, o 13º e quem sabe o PLR para alguns. Meu amigo, muito obrigado por falar conosco, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Até mais.